Bom dia a você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Deixa eu contar um testemunho para você. Ontem eu recebi uma mensagem muito satisfatória da minha amiga Sandra Fonseca e ela então me contou o testemunho da minha primeira viagem ao Brasil depois que eu vim para a América, né? Isso se deu em 1998. E então a Sandra contou, a minha viagem se deu nesse período. Então a Sandra me contou ontem, dando testemunho, eu tenho gravado, graças a Deus, e fiquei muito feliz de que naquela viagem, né, ela estava recém-separada do esposo, o meu amigo que jogou futebol comigo, o Cal, de Conselheiro Pena, e então o filho dela tinha sido detectado uma enfermidade nele que os médicos não sabiam qual era. Ele estava saindo machucados pelo corpo todo. Ela então, quando eu cheguei no Brasil, me chamou para ir à casa dela orar. E eu fui lá, lá orando. Antes de orar, propriamente, eu disse a ela: Sandra, você está bem com Deus? Ela diz: não, eu estou mais ou menos com Deus, não estou indo à igreja, mas estou vivendo uma vida com Deus em casa. Então eu disse a ela: olha, volta para Jesus, fica firme com Jesus, se você precisa ficar firme com Ele, volta para a igreja, tá? Mas o teu filho será curado assim que você fizer isso, no nome de Jesus. E ontem o testemunho dela foi que imediatamente ela voltou para a igreja, se congregou na Igreja Batista, que hoje é liderada pelo pastor Lenilson, e hoje ela está aqui na América. E o filho dela foi curado imediatamente, nunca mais teve enfermidade, graças a Deus. O José Raj, que é o nome da criança, né, que era criança na época, hoje é adulto, recebeu a cura pelo poder que há no nome de Jesus. E eu louvo a Deus pelo testemunho que eu vi da minha irmã e amiga Sandra Fonseca de Conselheiro Pena. Que Deus abençoe poderosamente, que Deus abençoe você que está ouvindo esse testemunho. Deus cura, Deus usa, e Deus me usou para muitos milagres e prodígios. Deus me usou para a ressurreição de mortos. Uma outra hora eu posso contar sobre isso, mas eu quero dizer a você que Ele não é diferente com você do que foi comigo e que foi com os apóstolos e os servos do passado. Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, 19, 27 e 28, que diz assim, o versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O versículo 19 diz: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. O verso 27 diz: a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E o 28, a ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Deus abençoe a sua palavra lida no nome de Jesus. E então tem muita gente que afirma conhecer Jesus, mas será mesmo que conhecem Jesus? Ou tem uma mera ideia do que falaram para eles do que é Jesus? Tem muita gente dentro e fora das igrejas que não conhece Jesus verdadeiramente. Paulo traz em Colossenses quem realmente Jesus é, por que ele o é e quem o fez ser o que ele é. Essas três coisas, né? O apóstolo Paulo traz em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, né? Deus pôde ser visto através de Jesus, e ele mesmo afirmou, Jesus afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Porque uma vez os discípulos pediram a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Já que ele falava tanto do Pai, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai, né? Então olhem para mim que vocês estão vendo o Pai. Ele é o princípio da criação. A primeira coisa que Deus criou foi Jesus. E desde então, né, o primeiro que Deus criou,
todas as coisas foram criadas nele, por ele e através dele. Então Jesus, ele é a primícia da criação de Deus, mas Jesus criou com Deus todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus então, o deixou no governo de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por eles, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso se trata das coisas visíveis e invisíveis. Você, por exemplo, não vê o vento, você vê o fruto do vento, a causa que o vento faz balançar as folhas, mas você não vê o vento, você não vê o ar que respira. Mas essas coisas invisíveis e as visíveis foram todas criadas por ele. Esse é o que a Bíblia afirma. Então, nós devemos saber de uma coisa, já que ele criou todas as coisas, que ele fez todas as coisas, ele produziu todas as coisas, é necessário que nós saibamos que este mundo tem dono. Então o título da mensagem de hoje é o dono de tudo e de todos. Tudo pertence a Jesus. Tudo que você vê e que você não vê foi criado por ele e pertence a ele. Em Hebreus 1, 3 e 4, diz exatamente assim: o Filho é o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa. Está falando entre Deus e Jesus. O Filho Jesus é o resplendor da glória de Deus, e a imagem expressa da sua pessoa. Olha o que acontece com Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo o que você vê, que vê mover, é Jesus quem sustenta pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então você vê falar arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, os serafins, os querubins, a multidão de anjos, e Jesus tem um nome mais excelente do que todos eles, e está assentado para dirigir o céu e a terra. Então, o dono de tudo, de todos, é Jesus. Só que ele não só foi criador, como ele adquiriu tudo de volta, quando ele, na sua morte de cruz, comprou a humanidade de volta. Os homens podiam escolher a quem adorar e viver a sua vida como quisessem, estava tudo uma bagunça total, mas Jesus desceu para morrer, veio, se encarnou para morrer em nosso lugar. E para que isso? Para que este mistério do passado, esse segredo do passado, fosse revelado, através de Cristo, edificando, construindo, começando a sua igreja no meio dos homens. Então agora, Jesus, além de ser dono de tudo, ele é também o principiante, o criador, o fundador da igreja entre os homens. Por isso que este mistério, que outrora era segredo, já não é mais segredo. E Jesus, então, ao instituir a sua igreja no meio dos judeus, diz: agora vão aos gentios e diga aos gentios que eles fazem parte da riqueza da minha glória. E agora o gentio, então, não só o judeu, entra nesta parte, sendo agora a riqueza também da glória de Cristo, sustentando a nossa esperança da glória. A esperança de que um dia vamos morar com ele, vamos habitar com ele, vamos estar governando com o dono de tudo e de todos. Então não deixe entrar na tua cabeça de que o mundo é do diabo, que o mundo é isso. Ele, Jesus, é o dono de tudo e de todos. A Bíblia fala de um evento, eu já falei sobre isso, de um momento em que os céus, a terra e até debaixo da terra no inferno, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse dono de tudo e de todos se chama Jesus, e a ele será dado a honra e a glória e o reconhecimento de que ele é Deus, que ele é soberano, que a sua supremacia excede a todos os demais. Então você precisa
conhecer a Jesus, não é ser informado de Jesus, mas este Jesus que te comprou também requer de você e de mim que nós sejamos perfeitos diante dele. Apóstolo Paulo diz, olha, para esse mistério, para esse segredo, eu fui constituído pela vontade de Deus e chamado por Jesus Cristo ministro para pregar, para dizer ao homem e para apresentar o homem perfeito diante de Deus. E eu sou feliz, eu, pastor Riva Martins, sou feliz de fazer parceria com Paulo, agora lendo aquilo que Paulo escreveu, de trabalhar junto com Paulo e junto com os apóstolos do passado, para levar até você o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero que você se aprofunde nela, que você não tenha só uma mera informação de quem é Jesus, mas eu quero que você conheça Jesus de perto. A Bíblia diz que através do seu sangue, Jesus te deu acesso ao Pai, te constitui agora uma pessoa que possa falar com Deus, que possa se apresentar a Deus. O único requerimento é esse, que você se apresente a Deus santo, puro, fiel, irrepreensível. E já que você tem os teus pecados perdoados, e eu tenho meus pecados perdoados, porque Jesus perdoou os nossos pecados, e agora não podemos mais pecar para não ofender, para não manchar esse relacionamento. Ele nos fez chegar diante de Deus agora como filhos, com ousadia de filhos, para falar com o Pai. Que ousadia é esta? Respeitando e reverenciando a Deus, mas não deixando que ninguém venha dizer, não, você não pode falar com Deus, você tem que falar com os santos, você tem que falar com o pastor, você tem que falar com o apóstolo tal, e ele então vai interceder por você. Não, você pode interceder. Olha o testemunho que eu dei no princípio. A Sandra me chamou, eu fui, oramos a Deus e Deus curou o filho dela e ela está firme na presença do Senhor desde aquela época até hoje. Então você pode falar com Deus dos teus problemas, das suas lamúrias. Você pode clamar a Deus, né, das tuas decepções, do que for, você pode falar com Deus usando o nome de Jesus que te dá acesso ao Pai. E você então quer governar com esse dono de tudo e de todos? É só você, se não aceitou, aceitar Jesus e começar uma vida com Deus imediatamente. E se você já aceitou, continuar marchando perfeito, puro na presença dele e buscando a Deus todos os dias. Este é o Cristo que eu prego a você, o dono de tudo e de todos. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus e que esta palavra entre no teu coração. Terminamos então o capítulo 1 de Colossenses e que Deus te dê graça nesse dia para viver e viver feliz por Jesus e para Jesus. Um grande abraço meu ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus.